Caro presidente Jorge Viana, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. O desrespeito às instituições, boatos na internet, e recém acabamos de aprovar aqui o Marco Civil da Internet, informações falsas ou maquiadas e irresponsáveis são perigosos e explosivos combustíveis que geram violência, barbárie e injustiça. Estímulos ao caos e à intolerância. O caso da dona de casa, de 33 anos, Fabiane Maria, mãe de 2 filhos, espancada até a morte pelos vizinhos em Guarujá, em São Paulo, ilustra bem a grave e preocupante dimensão da barbárie no país. As pessoas fazendo ou tentando fazer equivocadamente justiça com as próprias mãos, uma justiça enviesada. Porque mais do que fazer com as próprias mãos, a justiça da injustiça. O crime do crime, matando uma inocente. Acusada sem provas de ser sequestradora de crianças e de praticar magia negra, essa jovem, Fabiane Maria, que teve um retrato falado publicado em rede social, foi agredida por linchadores, teve traumatismo craniano e morreu depois de uma internação na UTI de um hospital de Guarujá. Foi um crime tão cruel e bárbaro quanto o cometido contra o menino gaúcho Bernardo Boldrini, de apenas 11 anos. Ele morreu vítima de uma dose letal injetada pela madrasta e enfermeira Graciele Boldrini. Recentemente, ela confessou o bárbaro crime à Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Grave e condenável também é o caso do torcedor Paulo Ricardo Gomes, de 26 anos, que morreu após ser atingido por um vaso sanitário atirado por um integrante da torcida organizada do Santa Cruz, lá em Pernambuco, Everton Felipe Santiago, de 23 anos, no estádio do Arruda, em Recife. O que era para ser uma festa esportiva, lamentavelmente se transformou em um episódio policial, trágico e muito triste. Cito ainda o caso do motorista José Querino de Paula, 51 anos, apedrejado e incendiado até a morte em Vila Velha, no Espírito Santo, senador Ricardo Ferraz. Adilson Feliciana, de 33 anos. Ele foi a outra vítima de espancamento. Foi linchado até a morte em Joinville, Santa Catarina, após ser acusado de abusar de uma menina. Aqui em Brasília, Guilherme Moura, um jovem professor de inglês de 28 anos, morreu recentemente depois de levar tiros de um adolescente de 13 anos. A esses casos se somam inúmeros outros de pessoas comuns, trabalhadores rurais ou de grandes cidades, anônimos ou não, que morreram precocemente vítimas da violência generalizada. Ontem mesmo, aqui em Brasília, o 6º Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia, presidido pelo diretor da imprensa editorial Simvalde Tacarambi Leão, permitiu o debate envolvendo 3 depoimentos comoventes. Ivo Herzog, filho de Vladimir Herzog, Tânia Lopes, irmã de Tim Lopes, da Rede Globo de televisão, e Vanessa Andrade, filha do cinegrafista da Band, Santiago Andrade, citaram a crise social e institucional que atinge o nosso país. São familiares de vítimas da intolerância, da violência e da tortura, só compreensíveis para quem já perdeu um ente querido, sobretudo em casos de extremos de violência. Os 3 familiares de jornalistas assassinados afirmaram que a intolerância e a injustiça precisam urgentemente de um ponto final. Nesta semana, a revista Isto É publicou estudo inédito de uma consultoria internacional, Brand Analytics, de um dos maiores grupos de pesquisa do mundo, Millward Brown Optimore. Os entrevistados de 4 países, Brasil, China, Estados Unidos e Inglaterra, tiveram que escolher de 4 de 24 palavras que demonstram com muita exatidão a nação onde vivem. No caso brasileiro, a maioria, tristemente, apontou que o Brasil é um país violento. Está ficando cada vez mais violento. É uma constatação preocupante e trágica. A que ponto nós chegamos? Por isso, em nome de todas essas vítimas da intolerância, ontem, aliás, o senador Humberto Costa falou do jovem torcedor que morreu com aquele sanitário atirado no Arrudão,
fazendo exatamente uma exortação que nós não podemos aceitar de modo algum esse tipo de violência, especialmente naquilo que é mais sagrado para os brasileiros, ou pelo menos mais festejado pelos brasileiros, que é o futebol. Não é admissível que uma torcida que está ali para defender o seu time vá agredir um torcedor adversário. Mais do que isso, cometer um crime bárbaro e ainda dilapidando patrimônio público, porque um estádio é um patrimônio público. Pode pertencer a um clube de futebol, mas esse clube de futebol pertence a um patrimônio da sociedade pernambucana, ou gaúcha, ou capixaba, ou acreana, ou carioca, ou paulista. Não podemos aceitar isso. Eu prestei muita atenção no seu pronunciamento hoje, por isso estou voltando ao tema, abrangendo outras questões. Por isso, em nome de todas essas vítimas da intolerância, hoje uso essa tribuna para cobrar respeito e consideração às instituições democráticas. O Brasil precisa resgatar as bases que sustentam uma democracia desenvolvida e livre, com respeito à dignidade humana. Aqui estamos praticando a barbárie pela barbárie. E a impunidade para esses criminosos é que alimenta ainda mais esta violência. Não são essas pessoas que cometeram esses crimes pessoas que estavam passando fome ou pessoas no limite da pobreza. Uma era enfermeira, casada com um médico, que matou um menino de 11 anos. O outro torcedor tem dinheiro para pagar o estádio, vai lá, arranca um sanitário e joga no outro. Aí uma população ensandecida, enfurecida por uma notícia, um boato infeliz, um boato irresponsável, simplesmente lixam uma inocente. Esse respeito deve considerar 3 instâncias: o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, com entendimento e apreço às peculiaridades de cada instituição. Isso precisa valer para tudo, para os partidos políticos, para as polícias, para a imprensa, para o Ministério Público, para as empresas, para as entidades, associações, militares e, sobretudo, as famílias. Como disse a socióloga Ariane Lima Natal, estou terminando, caro presidente, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, a inaceitável agressão a Fabiane, jovem do Guarujá, foi, lamentavelmente, um protesto contra as instituições. Isso é grave e precisa da atenção das autoridades. Manifestações de discordância sobre opiniões sempre serão bem-vindas, desde que essas não ultrapassem as barreiras do aceitável e que estimulem a intolerância, a violência e a injustiça. A vida humana deve estar acima de tudo e é nessa lógica que todas as outras ações públicas ou privadas devem se fundamentar, inclusive pelo poder público. Estamos às vésperas da Copa do Mundo. Hoje, inclusive, o técnico nosso conterrâneo gaúcho, Luiz Felipe Scolari, anunciou os nomes dos 23 jogadores que representarão o país na Copa que começa daqui a pouco aqui no Brasil. As aglomerações de pessoas vindas de todos os cantos do país e do mundo, com diferentes rendas e origens, devem, portanto, e por isso mesmo, ser cuidadas, preservadas, bem atendidas, com hospitalidade e com bom abrigo, boa acolhida. São esperados mais de 3.700.000 turistas, 3,1 milhões de brasileiros e 600 mil estrangeiros, segundo o Ministério do Turismo. Penso, por isso, que a rivalidade, seja no esporte ou na política, deve prevalecer no campo do bom senso, da civilidade e dos debates saudáveis e construtivos. Se for destrutivo, como temos visto em vários cantos do país, teremos uma difícil e intransponível barreira para evoluir, seja qual for a área social, saúde, educação, saneamento ou infraestrutura. As sequências da intolerância precisam de um ponto final. A jovem do Guarujá já é a 20ª vítima da onda da prática de torturas seguidas de morte, que se espelha pelo país. Como afirmou o editorial do jornal O Globo de hoje, cresce a violência nascida da intolerância. Peço, portanto, senhor presidente, a transcrição desse editorial nos anais do Senado de hoje. Muito obrigado.